Estavam todos aguardando esse assunto, né? SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro. Está aqui um assunto, um tema bastante sensível e que, em geral, está incompleto em muitos artigos por aí. E não que haja problema com o artigo, ou problema com o texto que você leu em determinada apostila ou livro. O que acontece é que o sistema de pagamentos brasileiro, como todo o sistema, ele está em evolução. E você precisa estar atualizado com aquilo que está sendo feito, com novas regras, etc., em relação ao sistema de pagamentos brasileiro. Então é preciso estar atento a novas resoluções do Banco Central, cartas circulares do Banco Central, resoluções do CMN, né? Executadas pelo Banco Central, e assim por diante. Bem, o que é o sistema de pagamentos brasileiro? Antes de tudo, nós vamos definir o que é sistema. O que é sistema? Bom, sistema, para que haja um sistema, é preciso que duas situações sejam satisfeitas. Eu estou falando de sistema de forma em geral, qualquer sistema. Sistema nervoso, sistema digestivo, sistema disso, sistema daquilo. Qualquer sistema. A primeira característica de um sistema é possuir um conjunto de atores, né? Um conjunto de situações, um conjunto de coisas para ser um sistema. A outra situação necessária para que haja um sistema é que esses atores, essas coisas, esses participantes do sistema suas ações e eles mesmos estejam em harmonia, haja uma inter-relação, essa é a palavra. Então, o que é um sistema? Um sistema, na verdade, é um conjunto de coisas, ou de atores, de pessoas, é um conjunto de situações, entendeu? Que desempenham papéis que são harmônicos, interrelacionados, né, entre si. Logo, o que é o sistema de pagamentos brasileiro? Sistema de pagamentos brasileiro é o conjunto, olha a palavrinha conjunto, é o conjunto de normas, equipamentos, o conjunto de regras, instituições, etc., que disciplinam a transferência de valores entre os agentes econômicos. Professor, e o que são agentes econômicos? A gente viu em aulas gravadas anteriormente, quando a turminha de vocês ainda participou da gravação de aulas lá no Passe Preparatório para Concursos, vocês, não sei se lembram, vou repetir, que os agentes econômicos, eles interagem entre si, transferindo valores. Então você tem família, você tem governo, você tem empresas, você tem o resto do mundo, né? O resto do mundo. E há uma troca, na verdade, há uma inter-relação entre esses agentes econômicos, transferindo valores. E vocês viram que valores fluem do governo para as famílias, não vou repetir os pormenores, né? Valores fluem das famílias para os governos, como o pagamento de impostos, por exemplo. Valores fluem dos governos para as empresas, em subsídios, por exemplo. Valores fluem das empresas para os governos, pagando, por exemplo, impostos, e assim por diante, né? E assim por diante. Muito bem. Esses agentes, essa inter-relação, né? Essa transferência de valores entre esses agentes precisa ser disciplinada. E quem disciplina essa transferência de valores? Quem, na verdade, cria, disciplina e coordena essa transferência de valores utilizando instrumentos para tal, é justamente o sistema de pagamentos brasileiro, com as instituições, neste caso aqui, o Banco Central. Então, o que faz o sistema de pagamentos brasileiro? Ele, na verdade, é o conjunto dos instrumentos, das normas, que disciplinarão a transferência de recursos, a transferência de valores entre
estes agentes econômicos. Instrumentos mais usados. Bom, se eu digo que o sistema de pagamentos brasileiro possui instrumentos que permitem essa transferência de valores entre os agentes econômicos, eu preciso dizer quais são esses instrumentos. Já estudamos alguns deles aqui. Observe, eu tenho o dinheiro, papel moeda, tenho cheque, os mais usados no Brasil, papel moeda, cheque, cartão, tanto a débito quanto a crédito. Nós temos também as transferências eletrônicas. Esta aqui é eletrônicas. É interessante observar que quando nós falamos sobre DOC, TED e TEC em aulas anteriores, após o final da aula, alguém me disse assim: professor Jusilândio, mas no edital da Caixa Econômica Federal não tem DOC e TED. Falei, como assim não tem? Deixe-me ver o edital. Quando eu vi o edital, realmente no edital não está dizendo DOC e TED, mas está dizendo Sistema de Pagamentos Brasileiro. Se o edital cobra Sistema de Pagamentos Brasileiro, obviamente ele está cobrando indiretamente as transferências eletrônicas, DOC, TED e, por definição, a TEC. TEC, na verdade, a gente não se preocupou, porque para o nível de vocês, de ensino médio, nível técnico, não haverá necessidade de TEC, duvido muito que cobrem. Então as transferências eletrônicas nós vamos pular porque nós já estudamos DOC e TED. Novo SPB, 22 de abril de 2002. Parece que redescobriram o Brasil com esse novo SPB. Parece que estou exagerando, mas na verdade ajudou muito. Foi uma evolução muito grande. O Banco Central está de parabéns, faz um trabalho muito bom. Pena que não é muito visto, né? As pessoas comuns não percebem o quanto o Banco Central trabalha nesse sentido aí, um trabalho de perfeição. Muito bem, o que eu quero que vocês entendam aqui é que o novo SPB, a gente já até falou sobre a novidade na TED, a novidade na criação da TED, a novidade de valores para o DOC, etc. Já falamos. Não vamos voltar a isso aí. Só quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente viu a criação da TED, por exemplo, transferência de recursos via TED, vocês viram que o valor entra no mesmo dia quando estudamos TED. No mesmo dia, em geral 1 hora, 60 minutos depois. Por que isso foi permitido? Porque esta evolução fez com que o Banco Central passasse a ter mais controle sobre as contas, os saldos das contas de reservas das instituições financeiras. A maioria das instituições financeiras, principalmente banco principalmente, mantém contas de reserva do Banco Central. Ou seja, o Banco Central ele possui contas dessas instituições e possui o controle dessas contas. O que acontece então? Quando alguém emite uma TED, o Banco Central tem como, na verdade, debitar uma conta de reserva do agente financeiro, do banco que emitiu, e tem como creditar a conta de reserva do banco que vai receber aquela TED. Isso é feito com muita segurança, porque para debitar é preciso que haja saldo nessa conta de reserva e, obviamente, o banco terá, na verdade, se apossado do valor do cliente que terá debitado a conta do cliente, ou pelo menos recebido o dinheiro, caixa do banco, do cliente que quer remeter o recurso. Isso é possível, esse controle por parte do Banco Central é possível pelo STR, o Sistema de Transferência de Reservas. Bem, o STR é um sistema eletrônico dentro de um sistema maior, que é o SPB. Vocês se lembram da definição. O SPB, eu disse para vocês, ele é um sistema, ele é o conjunto de normas, ok? De programas de computadores, de instrumentos que possibilitam essa transferência de recursos entre os agentes econômicos. E o STR, ele é um sistema informatizado, então ele é um sistema dentro do sistema maior, que não tem só informática no meio, o SPB é um conjunto inclusive de normas, como eu disse para vocês. E esse STR, ele permitiu ao Banco Central o quê? A irrevogabilidade das transferências. Ele permitiu
que as transferências sejam irrevogáveis. Uma vez transferido a TED, não há mais o que fazer. Foi feita a transferência. Mas um dia alguém me perguntou, professor, então se eu passo uma TED para a conta errada, já levei prejuízo? Bem, há norma de segurança. Você vai passar a TED para determinada conta, vai ter que dizer o CPF ou o CNPJ do receptor lá no outro banco, ok? O mesmo acontece com o DOC. E debitou a sua conta, a professora não tem mais jeito. Bom, ela poderá ser devolvida se acaso não puder ser creditada por algum outro motivo. Mas isso é outro caso, é algo específico do banco que não é cobrado na prova de vocês. O que vocês têm que entender é que já existe a irrevogabilidade da transferência. Foi transferido, o Banco Central automaticamente debitou uma conta de reserva da instituição que transferiu. Creditou a conta de reserva da instituição que recebeu. A instituição, por sua vez, receptora, vai creditar a conta do cliente destinatário. Então, a irrevogabilidade é justamente a impossibilidade do cliente, por si só, sem que haja nenhum problema na transferência, ir lá e cancelar. Ok? Bom, e essa irrevogabilidade, ela é de suma importância para todo o sistema. Quando eu digo todo o sistema, não só o SPB, todo o sistema financeiro. Exatamente. O SPB é um sistema dentro de um sistema ainda maior, que é o sistema financeiro. Por que isso, professor? Simples. Risco sistêmico. O Banco Central, além de ter o dever de manter o poder de compra da moeda brasileira, o Banco Central também ele tem o dever de evitar o risco sistêmico. É preciso evitar que este sistema, por conta de um ou outro banco que está com problema, por conta de uma ou outra instituição financeira problemática, este sistema venha a ruir, a desmoronar, como quase já aconteceu outras vezes na economia brasileira, e o Banco Central precisou intervir, e interveio muito bem, por sinal. Então, essa irrevogabilidade provocada, não vou nem usar o verbo provocar, porque não é nada aqui danoso, né? Essa irrevogabilidade conseguida através da evolução dos sistemas informatizados e da gerência, da qualidade gerencial, da qualidade administrativa do Banco Central, esta evolução do STR levou a evitar, não acabou, o risco sistêmico ainda existe, claro, mas levou a evitar que algum problema causado no descontrole de contas internas de determinada instituição pudesse arruinar, prejudicar todo o sistema. Ok? Então o Banco Central hoje possui um controle maior sobre o saldo de reservas dessas instituições. O STR permite